Desde já quero agradecer ao professor Hodson pela oportunidade de estar conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, Hodson, e fique à vontade para compartilhar do seu conhecimento, né, e trazer essa temática que é muito importante para nós todos. Então, boa tarde. Todos estão me ouvindo? Estão conseguindo me Sim, ouvir bem? Ótimo. eu Então, sejam tô. bem-vindos. Sejam bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos todos. Nós começamos essa discussão hoje pela manhã. O título, acho que é bem expressivo, né? Andar com fé eu vou. Todos sabem que é uma música do Gilberto Gil, né? E a gente começou a discutir exatamente o que seria essa questão da espiritualidade, da religião e da saúde num momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que, apesar da gente estar distante fisicamente, a gente está unido nesse momento no coração, na intenção, né? E poder contribuir de alguma forma para a solução desses problemas. Então, eu sempre começo falando sobre isso. O que é? Qual a relação entre religião e espiritualidade? Eu sou professor, para quem ainda não me conhece, do curso de Ciência da Religião da UERN, Universidade do Estado, e trabalho com essa temática da relação entre espiritualidade e saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer assim, é que, embora a saúde não seja somente uma questão biológica, essa é uma questão que a gente muitas vezes tende a limitar. O que é uma pessoa saudável? Uma pessoa que não está fisicamente comprometida, mas a gente sabe que saúde é muito mais que isso. A própria definição de saúde hoje contempla outros aspectos, como, por exemplo, o aspecto emocional, e o aspecto social, e também o aspecto espiritual. Então, qual seria a relação entre religião e espiritualidade? Essas duas coisas, elas são muito próximas, elas caminham juntas, mas elas não se confundem. Ou seja, é possível que você tenha uma prática religiosa e você necessariamente não tenha uma atividade ou uma ação que seja espiritual. Você não tenha um mergulho na espiritualidade. Pessoas que muitas vezes praticam a religião por questão de tradição mesmo. De estarem num país, estarem numa cultura que tem uma religião ou não tem uma religião, pode ser um país, por exemplo, comunista, que você não tem a religião. E você pode não ter ou ter a religião, mas não ter a espiritualidade. E também pode acontecer o oposto disso. Ou seja, você pode ter a espiritualidade sem necessariamente você ter uma religião. O pessoal estava falando aqui, citando alguns livros, citaram o livro do Sapiens, né, que já é um clássico, mas tem um livro bem interessante, deixa eu pegar para vocês aqui, que é esse livro aqui, do André Comte Sponville. Não sei se alguém já viu, chamado O Espírito do Ateísmo. Ele é muito interessante, porque o Sponville ele é um ateu. E ele escreveu um livro exatamente para discutir como é que alguém poderia ser ateu e ser espiritual. Ele começa dizendo que não há contradição. Porque a espiritualidade ela é parte da natureza humana. E isso que nos diferencia dos outros animais. Então, é isso que nos faz ir além, digamos, da materialidade, dos condicionamentos biológicos, daquilo que o olho pode ver, daquilo que o nariz pode sentir, o ouvido pode ouvir, dos sentidos que nós temos biológicos, como todos os animais, e até mesmo das emoções. A espiritualidade é isso, esse algo que nos faz ir além, que nos dá a necessidade de um sentido para a vida, dá essa necessidade e a capacidade de estarmos conectados com algo maior do que nós mesmos, como indivíduos, com o universo, com a natureza, e para aqueles que creem que esse universo e natureza ela tem um Criador, com Deus. Então, a espiritualidade é alguma coisa muito mais ampla que a religiosidade. Ela permeia as religiões. Todas as religiões elas têm espiritualidade, e a origem da religião é a espiritualidade. A experiência com o sagrado, com essa coisa que nos transcende, que nos liga. Mas você pode ter uma espiritualidade e não ter uma religião. Até mesmo os ateus, eles têm essa experiência. Que essa experiência é uma experiência tipicamente humana. Qual é a importância dessa experiência num momento como esse? Eu diria que ela é fundamental. Porque a nossa vida, ela é uma vida, apesar de toda a tecnologia, a gente está vendo isso aqui, e de todo o acúmulo científico, ainda assim, a nossa vida, ela é muito incerta.
ela é permeada de incertezas, de fragilidades. Observe que um vírus, de repente, consegue alterar todo o nosso cotidiano. E diante de uma pandemia, não é a primeira, nem será a única das pandemias que a humanidade vai enfrentar. Diante de uma pandemia como essa, muitas vezes o que nos traz é a incerteza. E a incerteza leva ao medo. E o medo é um sentimento muito ruim para nós seres humanos. O medo, ele nos... Claro que num nível controlado, o medo é benéfico. Mas quando o medo torna-se um pânico, ele faz muito mal para a nossa alma e para o nosso corpo. Nesses momentos, ter uma dimensão correta da espiritualidade é muito saudável. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Dessa possibilidade de nós termos uma dimensão espiritual que nos ajude a ter resiliência para passar por esse momento difícil da humanidade. Você sabe que esse é um fenômeno que a gente está conectado, então a gente consegue ver isso melhor. Nós já tivemos outras pandemias muito mais graves, muito mais perigosas que essa. Basta lembrar, por exemplo, da gripe espanhola, a própria SARS, que também surgiu na China há algum tempo atrás. Mas nós não tínhamos a compreensão de como isso hoje nós somos no mundo, uma aldeia global, para usar uma expressão famosa de um estudioso da comunicação. Essa dimensão global, ela também pode nos afetar. Porque se nós ficarmos, por exemplo, só na nossa TV, ligada na nossa TV e vendo os noticiários, é arriscado a gente ficar ainda mais doente. Né? Assistir o jornal com uma máscara e pensando que o mundo vai terminar, que todos nós estamos perdidos. E, enfim, a gente não consegue, nesse momento, vislumbrar ainda uma saída. Nesses momentos, quando nós não conseguimos vislumbrar uma saída, é a espiritualidade que nos capacita a superar esses momentos. Porque ela faz com que a gente vá além do que nós estamos percebendo. Ela desperta em nós um sentimento que é típico dos seres humanos, que é a esperança e a fé. Então, por isso que eu queria falar com vocês essa tarde sobre essa dimensão da espiritualidade. Então, como é que eu posso começar falando sobre isso? Acho que tem 3 coisas que eu queria deixar para vocês nessa tarde. A primeira delas é que há um elemento importante da espiritualidade, que é o elemento da gratidão. Todas as tradições espirituais, ocidentais e orientais, cristãs, monoteístas, orientais, como o budismo, o hinduísmo, todas elas têm um elemento importante, que é o elemento da gratidão. Quando a gente levanta pela manhã, ou até mesmo antes de levantar, quando a gente percebe que a gente está respirando, a palavra espírito, ela vem do latim, espíritos, né? E do grego, pneuma, significa exatamente isso. O ar que circula, o ar em movimento, ou a respiração. O simples ato da gente encher os pulmões e esvaziar o pulmão. Inspirar e respirar. Respirar e inspirar. Isso é a vida. Aonde há ar circulando, aonde há respiração, onde há movimento, há vida. Há espírito. Alma, em latim, significa espírito, ou seja, significa a ação do ar em movimento. E a gente sabe que o Covid, inclusive, ele é responsável exatamente por comprometer essa dimensão da espiritualidade fisiológica. A dificuldade que você tem de conseguir respirar e inspirar livremente. Quando a gente desperta pela manhã, a gente percebe que está respirando, que é alguma coisa que acontece sem que a gente tenha controle, né? O sistema autônomo que faz isso da gente. A primeira coisa que a gente deve tentar fazer é parar um instante e não entrar no automático e despertar e já ficar preocupado que tem que varrer a casa, arrumar as coisas, pagar as contas, fazer o almoço. Mas a gente parar e pensar que dádiva é essa que nós temos de estarmos respirando. Pensar que é um dia que nos é dado. É um dia que nos é oferecido. Uma oportunidade que nós temos de desfrutar de 24 horas de experiências. E quantas pessoas não podem ter aquilo? Gostariam de ter aquilo que nós estamos tendo. Quantas pessoas gostariam de estar com seus pulmões plenamente funcionando, com o seu cérebro funcionando? Quantas pessoas gostariam de estar numa casa, num lar, de serem amadas, de terem vínculos? Então, a primeira sensação que a gente precisa ter diante da vida é a sensação de gratidão.
A vida é um ato de gratuidade, que nós recebemos dos nossos pais, recebemos do universo. Então, a espiritualidade trabalha com essa dimensão da gratidão. Sermos gratos aos outros, sermos gratos ao universo, sermos gratos a Deus. E isso dá para nós, é interessante, porque a gente sempre pensa assim, se eu estou agradecendo a pessoa, isso é bom para a pessoa. Porque é bom você receber um elogio. Mas a gente nunca pensa que, na verdade, o principal beneficiário da gratidão, o principal beneficiário da gratidão, somos nós mesmos. Tem vários estudos falando sobre isso, alguns estudos na área da neurociência, que é uma área que eu gosto de estudar, tem uma especialização na área. Esse livro, por exemplo, é muito bom, que trata desse tema, a relação entre medicina e espiritualidade. Então, tem muitos estudos que mostram que o simples fato de você agradecer, isso faz com que o seu cérebro entre em uma sintonia positiva. Ele passa a liberar substâncias que nós chamamos de neurotransmissores, como endorfina, serotonina, oxitocina, que fazem um enorme bem para a nossa saúde, para a nossa mente e para o nosso corpo. Inclusive, diminui a possibilidade de nós termos ataques cardíacos. Não sei se vocês sabiam que um dos maiores inimigos que nós temos hoje são os ataques cardíacos. O confinamento social, a quarentena tem alguns efeitos colaterais. Um desses efeitos é o aumento de ataques cardíacos. Por exemplo, em Nova York, são 800% de ataques cardíacos que aumentou pelo confinamento. Porque nós ficamos confinados, ficamos com medo, paramos de ter essa dimensão da gratidão, entramos em pânico, começamos a reclamar de tudo, e passamos uma imagem para o nosso cérebro que estamos em perigo. Aí o nosso cérebro, no lugar de ficar relaxado, ele fica tenso. E aí ele começa a liberar outros hormônios que não são tão benéficos, como, por exemplo, o cortisol, que acelera o batimento cardíaco, provoca síndrome de pânico, que se você tiver algum problema circulatório, pode levar a um infarto. Então, é importante entender que quando as tradições religiosas, quando os espiritualistas, os estudiosos do fenômeno religioso dizem assim, ser grato é saudável, isso não é somente uma questão de crença. Hoje a gente sabe que também é uma questão científica. Exercitar a gratidão, além de ser bom para a alma, é bom para o corpo. Há uma técnica, não sei se vocês conhecem, chamada, né, as cartas de gratidão. A gente pensar um dia em escrever uma carta para alguém, quem sabe não seria o momento de a gente fazer isso? A gente escolher 3 pessoas, 5 pessoas, que nós sabemos que somos gratos a elas, mas a gente nunca teve a oportunidade de agradecer a elas. Talvez fosse o momento de a gente escrever um bilhetezinho, exercitar um pouco a nossa coordenação motora, exercitar um pouco a nossa espiritualidade da gratidão. Fazermos uma ligação e dizer, fulano, você tem um tempo a me ouvir? Certamente a pessoa vai ter. E você dizer para ela, eu queria dizer o quanto eu sou grato a você, por estar aqui, por ser quem eu sou. Você terminando esse exercício, além de você ter beneficiado a outra pessoa, você vai perceber que você beneficiou a você mesmo. Você vai estar em sintonia com uma das leis do universo, que é a lei da gratidão. Que os seres humanos são capazes de ter essa percepção. Isso é espiritualidade. Uma outra coisa que eu queria propor a vocês, uma espiritualidade prática, na linha de andar com fé, é ter um momento da manhã para fazermos esse movimento de gratidão juntos. Os melhores momentos para isso são os momentos que nós estamos em comicidade, que nós estamos comendo, nos alimentando. Né? Eu acho que esse também é um problema, a gente está comendo demais. Né? Todo mundo aqui está com os quilos a mais. Então, mas esse é um momento interessante. Também tem muitos estudos que mostram como é benéfico para uma família ter pelo menos uma refeição em comum. Não permitir que essa tradição pós-moderna de cada um comer com o seu prato, no seu quarto, ou na TV, diante da TV, que é o grande ídolo que nós temos hoje, não permitir que isso tire de nós, roube de nós, esse momento de estarmos juntos. Pode ser tenso no primeiro momento, ter alguma discussão, depois a gente vai se acostumando, mas é um momento da gente estar junto. Quem sabe agradecermos, né? Agradecermos por termos o pão de cada dia, agradecermos por termos alguém que prepara a comida para nós, e muitas vezes a gente não agradece. Né? Agradecermos por estarmos ali compartilhando as nossas vidas. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, o Dalrymple, e ele tem um estudo que ele mostra que quando ele fez um trabalho, ele fazia um trabalho voluntário nas penitenciárias de Londres,
ele descobriu que quase 90% dos presidiários, a primeira refeição que eles fizeram juntos foi na cadeia. Foi ali, no refeitório da prisão. Eles nunca tiveram a experiência de terem em casa uma família capaz de parar e comer juntos. Então, a noção que eles tinham de família era com outros bandidos. E a noção que ele tinha de espiritualidade era a vida do crime. Então, observe como isso é forte. Como a gente permite, muitas vezes, que o cotidiano nos roube experiências tão ricas como a experiência de ter uma refeição junto. Então, eu queria propor esse desafio. Quem não faz, eu queria propor que tentasse fazer. Pelo menos uma refeição junto. Vocês vão ver como isso é benéfico para a família. Isso marca especialmente os filhos. E, finalmente, a terceira dica que eu queria dar para vocês, assim, de uma espiritualidade do cotidiano, é a hora de dormir. A hora de dormir, certamente, é uma das horas mais complicadas que nós temos hoje. Por quê? Porque da mesma forma que, eu acho que vocês devem ter percebido isso, nós não acordamos de imediato. Claro que tem diferenças, pessoas acordam às vezes mais rápido, outras às vezes acordam mais lento, mas o nosso cérebro também não começa a acordar no supetão. É até ruim quando a gente acorda assim no supetão, não é? Com um susto. O nosso cérebro ele vai acordando lentamente. E ele vai liberando determinados hormônios para que esse acordar seja pleno. É interessante porque, da mesma forma que nós acordamos lentamente, nós também dormimos lentamente. Então, nós começamos a dormir 1 hora, 2 horas antes de pegarmos realmente o sono. E o sono, inclusive, tem níveis diferentes. Vocês sabiam, né? O nível REM, por exemplo, é um dos níveis mais importantes do sono. Se você perder esse nível de sono, você vai ter sérios problemas de pressão arterial, você vai ter sérios problemas de humor, controle de humor, você vai ter sérios problemas, até mesmo metabolismo de proteção do sistema imunológico é comprometido se você não tiver esse sono adequado. E aí a gente tem que treinar um pouco a higiene do sono. Observe uma pessoa que passa o dia sem ter esse momento de pausar para dedicar um tempo à espiritualidade. Ela passa o dia na correria, ela passa o dia recebendo informações exteriores, do mundo exterior, porque o contrário do espiritual é o exterior. O mundo exterior bombardeando informações de guerra, de conflito, de medo, de mortes, de pandemia, de dívidas, de traições, de roubo, de furto, de violência. E ela, de repente, ela vai dormir. É óbvio que ela não vai conseguir dormir bem. Há uma grande chance, inclusive, dela dormir de mau humor, dela brigar com o marido, brigar com a esposa, e ela vai ter pesadelos. E isso, a longo prazo, repetindo-se várias vezes, vai atingir, inclusive, os seus órgãos vitais, a sua mente. Então, a tradição espiritual, ela diz que você deve ter um momento em que você desligue-se desse mundo externo e volte-se para dentro de você mesmo. Santo Agostinho de Hipona tem um livro dele maravilhoso chamado Confissões. E ele começa esse livro dizendo assim: fizeste-nos para ti, e ansioso está o nosso coração, até que em ti não descanse. Tanto tempo passei te buscando fora de mim, e não te encontrava, tateando como um cego. E esse tempo todo, tu estava dentro de mim. Tu me eras, ó Senhor, mais familiar que o meu próprio eu. Coisa bela, né? Então, dentro de nós, no interior da nossa alma, está a divindade. No interior de nossa alma está o que é de mais sagrado, está o divino, está o sagrado. Quando a gente consegue voltar e dar esse mergulho na profundidade do nosso verdadeiro eu, tudo fica mais fácil, tudo se acalma, tudo relaxa, tudo ganha a sua devida proporção. E todo o objetivo da espiritualidade é que você tenha essa experiência. E essa experiência pode acontecer no final do dia. Então, se propõe que a gente passe um momento, que a gente faça uma pequena reflexão de como foi aquele nosso dia. Quais foram os pontos positivos? O que a gente fez que nos enriqueceu como seres humanos? O que a gente não conseguiu fazer, mas que a gente pode fazer amanhã? E a gente tem sempre a clareza dos nossos limites. Tem sempre a clareza que existem coisas que estão para além das nossas forças. Como diziam os mais antigos, o que não tem remédio, remediado está.
Então, descansar em Deus também significa isso. Saber dos nossos limites. Ter essa sabedoria de saber o que é que eu preciso mudar, o que é que eu devo mudar e o discernimento de separar uma coisa da outra. Separar também as coisas que eu não posso mudar. Essa é uma oração, que vocês sabem, muito importante, inclusive, do AA, a oração da serenidade. Então, ter esse exercício de fazer essa pequena reflexão. Como foi meu dia? O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para amanhã? Coisas que você realmente pode fazer. Você não pode dizer assim, eu vou amanhã refazer toda a minha vida. Amanhã eu vou mudar o mundo. Amanhã eu vou acabar com a pandemia. Você não vai conseguir fazer isso. Mas você pode fazer alguma coisa. Talvez amanhã você possa se controlar, não dar aquele grito no cachorro, dá todo dia quando ele late, né? Você pode amanhã talvez não brigar com seu marido porque ele deixou o lixo lá, não deixou lá, ou brigar menos, ou talvez amanhã você diga assim, eu não vou deixar que minha mulher brigue, eu vou colocar o lixo e não vou deixar lá a toalha jogada no sofá. São pequenas coisas que fazem grande diferença. Porque a nossa vida, a gente está percebendo isso, ela é feita de pequenos momentos. Uma das coisas que a Escritura nos mostra é que a vida tem que ser desfrutada nos pequenos momentos. Se a gente fica pensando sempre em desfrutar as grandes ocasiões da vida, a gente perde, que a vida passa, a gente não sente. Desfrutar os pequenos momentos que a gente já tem, ser grato pelo que a gente já tem e se planejar para ser melhor amanhã. Porque cada dia que a gente tem nessa vida, nessa existência, é uma oportunidade que a gente tem de crescer, de aprender. E aí a gente tem que ser bem realista. Nós, os seres humanos, também precisamos aprender com o sofrimento. Nós também precisamos aprender com a dor. Todos nós aqui já fomos vítima, de alguma forma, de uma perda. E essas perdas certamente se agravam nesse momento. Quem aqui já não está enlutado? Ou quem aqui já não conhece alguém da família que está enlutado? Certamente um amigo nosso. Pela manhã, inclusive, teve um aluno que já partiu, que faleceu. A professora Irene, inclusive, está enlutada, que é a diretora aqui da Educa. Todos nós estamos compartilhando essa experiência do luto, da dor. A espiritualidade nos ajuda a encontrar um sentido para essa dor, um sentido para esse luto. Porque se a gente não tiver sentido para a dor e o luto, nós não conseguimos suportar essa experiência. Eu gostaria de começar, né, ou abrir agora para ouvir um pouco vocês. E aí, pela manhã, eu propus que a gente fizesse uma reflexão breve sobre um salmo. Pela manhã foi o Salmo 91. É um texto importante, porque o livro de Salmos ele é considerado pelos judeus, pelos cristãos e pelos muçulmanos, que praticamente são 60% do mundo. 60% da humanidade considera esse texto um texto importante, um texto sagrado. Então, eu queria compartilhar um pouco o livro de Salmo. Podia ser outro livro, podia ser outra meditação, mas eu acho que o livro de Salmo ele é mais conhecido para nós, ele é mais familiar e pode nos falar melhor nesse momento. Então, eu queria essa tarde compartilhar com vocês alguns versículos do Salmo 23, que vocês conhecem. Certamente alguém já deve ter ouvido. Quem não ouviu vai ouvir agora. Uma versão um pouco diferente, porque eu acho uma versão melhor. E com essa leitura, eu depois queria ouvir vocês. Ouvir um pouco como é que vocês lidam com essa questão, dessa dimensão espiritual num momento como esse. Que importância vocês acham que isso tem? E se essa conversa, de alguma forma, está contribuindo para isso. Então, eu vou ler aqui essa versão, é de um texto acadêmico, mas eu gosto muito dela. Depois vou dizer por quê. Que é a versão do Salmo 23. Diz assim: um salmo de Davi. O eu sou é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É interessante, porque a tradição que a gente conhece, da maioria das Bíblias, diz assim: o Senhor é o meu pastor. Está correto. O salmo aqui fala do Senhor, mas esse Senhor
em hebraico, Adonai, o Iavé, que é o nome que está lá escrito em hebraico, ele é muito mais forte. Porque é o nome de Deus, que é eu sou. Quando, na tradição monoteísta, Moisés tem uma epifania, ele tem uma revelação de Deus na natureza, a sarça que arde e não se queima, Moisés que vem do Egito, e o Egito tem uma tradição de você usar o nome de Deus a seu favor como algo mágico, controlando Deus para fazer o que você quer, ele quer saber o nome de Deus para poder controlar Deus. Então ele pergunta para Deus, qual é o teu nome? Diga o teu nome para eu dizer que tu me enviaste. Aí Deus diz, tu vai dizer assim, eu sou quem enviou. Então Deus não diz o nome, diz eu sou. Ou seja, eu sou o eterno. O que era, o que é e o que há de vir. Isso é interessante, porque diante desse momento que as coisas parecem tão frágeis, tudo é tão se desfazendo no ar, nesse tempo de pós-modernidade que as verdades são cada vez mais frágeis, construídas por discursos imediatos, construídas por ideologias, a gente fica pensando o que é realmente que é real. E aí a espiritualidade monoteísta diz assim, real é Deus. Deus é o ser, ele é o fundamento do ser, o fundamento do universo, o fundamento da existência. Todas as outras coisas, inclusive nós, apenas existimos, passamos, Deus é. Então, quando a gente se coloca diante dele, nele, a gente ganha uma dimensão de universalidade, de eternidade, que nós não temos como ter por nós mesmos. Então, o Salmo começa dizendo assim, eu sou, é o meu pastor. Aí é interessante, porque é a ideia do Deus transcendente, do Deus acima do universo, do Deus acima do tempo, do Deus anterior a todo conceito filosófico, ao mesmo tempo é o pastor, é alguma coisa próxima do homem, que nos protege, que nos acolhe, que cuida de nós. Essa é uma outra dimensão que eu queria chamar a atenção do Salmo. Nós, seres humanos, precisamos do cuidado. Sem o cuidado, nós não vivemos. Sem o cuidado do outro, sem o olhar do outro, sem o carinho do outro, nós murchamos e morremos. Diferente dos outros animais que já nascem construídos, você pensa um filhote, por exemplo, de um leopardo, em poucas semanas ele já está andando, em poucos meses ele está caçando. O que será de um filhote humano sem o carinho da mãe? O que será de um filhote humano sem o abraço do pai? O que será do filhote humano sem o convívio da família? Nós somos seres muito carentes. Nós precisamos do cuidado. Nesse momento de Covid, o Salmo também nos lembra isso. Nós precisamos sermos cuidados. Outra coisa que o Salmo diz assim, é que o Senhor nos dá o que precisamos, o que é essencial. Né? Fala de vales verdejantes. O verde é o sinal da esperança. A fé nos dá a esperança de que isso vai passar. A fé nos dá a esperança de que isso vai passar. O verde nos traz esperança. O vale verdejante, com águas tranquilas, águas puras que nos hidratam, que nos traz vida. Diz que o Senhor nos protege, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Isso é uma metáfora para os momentos difíceis da nossa existência. Difíceis como nós estamos passando hoje. Vale da sombra da morte. As trevas, quando as trevas parecem que caem sobre o mundo, nós sabemos que, para além dessas trevas, há o eu sou, há um Deus, há um ser, há um ente, além de todo, ser que fundamenta a existência, que dá um sentido para o universo, dá um sentido para a nossa vida. Então, a espiritualidade é essa esperança de que amanhã será bem melhor do que hoje. Então, com essas palavras, eu espero ter contribuído para que a gente possa andar com fé em época de Covid. Obrigado. Gente, quem tem perguntas para fazer, algum comentário para fazer ao Hodson? Algum momento que vocês passaram? Eu gostei. Achei muito interessante. Ouvi coisas que eu não sabia. Apesar de eu ter entrado um pouquinho, uns 10 minutinhos assim, atrasada, porque eu não tive como... Mas eu gostei muito.
Eu, como já tive algumas crises de pânico, né, síndrome de pânico, e durante esse período agora, meu irmão me Covid, e no momento que eu fiquei sabendo, eu comecei a sentir aquela coisa subindo assim, então eu parei, respirei fundo e disse, Deus, não permita que eu tenha uma síndrome agora, um pânico agora, porque eu estou sozinha, eu moro sozinha, né? Eu estou sozinha e não vou ter para quem pedir socorro. E não quero ir para um hospital tomar remédio, né? Aí eu respirei, fiz exercício de respiração e fiquei conversando, né? Com Deus, né? E aí foi baixando, né? Foi baixando. Mas foi muito... Eu fiquei ansiosa vários dias, eu tive que orar bastante, rezar bastante, conversar com Deus bastante, para poder levantar. Porque não foi fácil, não. Foi assim como se tivesse levado um baque no meu peito, uma coisa horrível. E outras pessoas da minha família, inclusive uma senhora que faleceu, mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui segurar toda essa ansiedade. Eu estava falando com você no início sobre a ansiedade que eu vivo, né? É exatamente isso. Eu tô conseguindo, de alguma forma, controlá-la. Com o serviço de casa, com livros e também conversando com Deus. É interessante, o Salmo não diz que nós não vamos passar pelo vale da sombra da morte. Ele diz que nós vamos passar com Deus e não temeremos porque não estaremos sozinhos. Eu sempre peço, né? Nós vamos passar por sabedoria de angústia, de ansiedade, mas nós vamos passar e vamos vencer, como a senhora venceu. É espiritualidade. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora, não sei se o senhor pode me explicar. Eu frequentei muitos anos a Assembleia de Deus com meu esposo, e ultimamente eu estava frequentando a Adventista, que a minha sogra é adventista. Eu vi no Apocalipse falando sobre essa... que tem uma peste, né? Falando sobre que ia ter, né? Não sei se é a terceira, se eu não me engano, falando sobre isso, né? Quer dizer, o senhor acha que isso que a gente está passando está escrito? Porque eu li sobre isso, estava tendo uma palestra sobre as pestes, né? Teve a primeira, a segunda, né? E o que é que o senhor fala sobre isso, o senhor entende? Então, nos textos monoteístas, que assim, os textos que a gente considera, a Bíblia, para a gente, né? Também o Alcorão, mas vamos ficar com a Bíblia que todo mundo conhece. Existem, de fato, relatos que dizem que no final dos tempos vão ter grandes eventos que vão perturbar a humanidade, e aí um desses eventos fala dessas pestes. E aí a gente poderia pensar a pandemia. Eu, particularmente, acho que não é o momento para isso, né? Claro que para algumas pessoas o mundo delas vai acabar, né? Para muitas pessoas o mundo delas vai acabar. E, de certa forma, uma parte do mundo que a gente conhecia, do jeito que a gente conhecia, provavelmente vai mudar depois dessa coisa. Mas eu não acho que seja ainda essa configuração que a gente chama do fim dos tempos. Até porque eu acho que há, nesse momento, muito medo. Nós não sabemos ainda direito o que está acontecendo. Tem muita informação truncada, tem muito exagero, tem muita informação errada. Países, por exemplo, que conseguiram lidar com isso bem, estão conseguindo, dentro do possível, estão conseguindo lidar com isso bem, e outros países não estão conseguindo. O que está chamando a atenção é que os países mais ricos não estão conseguindo.
Como os países mais ricos não estão conseguindo, a gente avalia que ninguém está conseguindo. Não é bem verdade. A gente vai observar com calma, apesar disso ter acontecido no mundo todo, tem países que conseguiram se preparar melhor e estão lidando com isso melhor. Como no Brasil, tem estados que estão lidando melhor, tem estados que não estão conseguindo lidar, porque é muito novo. Como é muito novo, a tendência que a gente tem é de dizer assim, vai acabar tudo. Não vai sobrar nada, todo mundo vai morrer, e o que pega vai ter luz, né? De certa forma, às vezes, eu acho, a mídia acaba indo nessa direção. Ela acaba dando um sentimento de terror tamanho que a gente não consegue ter uma dimensão correta do que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, aquela oração da serenidade. Saber o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer ainda. Então, a gente tem que tomar os cuidados, tem que tomar as precauções, mas não pode entrar no pânico de que o mundo está acabando e vai acabar. O mundo já passou por coisas muito piores que essa. E com fé em Deus, vamos passar por essa. Se a gente foi, por exemplo, aqui mesmo em Natal, o que foi a cólera no século XIX? O que foi a rubéola, por exemplo, a varíola aqui em Natal. Dizimou, inclusive, o padre João Maria, por exemplo, né? Está ali aquele busto por causa disso. A varíola praticamente acabou com o parto de Natal. A cólera matou muito mais gente, proporcionalmente. Nós não tínhamos metade do conhecimento que nós temos hoje. Então, é preciso uma certa direção, um certo equilíbrio nessas coisas. Sem a gente menosprezar os perigos que tem essa pandemia, não podemos também cair no terror de achar que o mundo vai acabar e que tudo é perdido. Não é assim. Então, por isso que a fé nos ajuda. A fé nos ajuda a colocar a nossa ansiedade em Deus. Colocar eu consigo com ele esse trabalho, né? Compartilhar, porque tem coisa que ele quer que a gente faça. Mas tem coisa que ele quem tem que fazer, ele que deve iluminar os homens, a encontrar uma saída. Então, nós podemos orar, podemos fazer nossa parte, mas não podemos entrar em desespero. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter nesse sentido. Considero que, de alguma forma, essa pandemia acaba com o mundo anterior e que nós vamos estar num mundo melhor. Essa é a minha percepção e a minha torcida, né? Apesar de muita gente não mudar, mas a percepção das pessoas diante do mundo, eu tenho a impressão que vai ser diferente. Diante das outras pessoas, diante dos cuidados consigo mesma, com cuidado com o outro. Eu tenho a impressão que o mundo acaba, mas não fisicamente, acaba uma série de mesquinharias que estavam existindo, né, cada vez mais. Esse é o meu conceito. Duas perguntas. A primeira, da seguinte forma: para os que negam a existência do sagrado, como eles lidam com as profecias nos livros sagrados? E uma segunda pergunta: a espiritualidade, embasada em conhecimentos teóricos, auxiliam a compreender esse tempo que a gente está vivendo de pandemia? Então, vamos lá. Primeiro, assim, a experiência do sagrado, ela é difícil de você realmente conseguir negá-la. Você tem pessoas, inclusive, que conseguem negar ou tentam negar o conceito de Deus, né? A ideia de um Deus pessoal, mas a experiência do sagrado, de fato, ela é inerente à natureza humana. Então, essas pessoas que tentam negar o sagrado, o que elas acabam fazendo, muitas vezes, é substituindo o sagrado religioso por um outro sagrado. Elas colocam algo no lugar desse sagrado. Esse algo pode ser a ciência. Então, elas passam a ter uma relação com a ciência, muitas vezes, eu diria, dogmática, né? Elas passam a ouvir, por exemplo, que os cientistas falam, não como possibilidade, mas como certezas de fé. Elas passam a ter uma relação, às vezes, com a política, que é uma relação religiosa. Então, o partido, a ideologia, as ideologias laicas, como o nazismo, o comunismo, né? Passam a ter uma dimensão religiosa. As pessoas matam e morrem por aquilo. Acreditam naquilo como verdades de fé que não podem ser questionadas. Às vezes, elas passam a ter uma relação com alguma coisa até mais material, por exemplo, o sexo.
Elas vivem só para o sexo, ou vivem só para a bebida, vivem só para a riqueza. Mas a questão é, o coração humano, eu tenho essa certeza, que ele precisa de algo que não está nas coisas. Então, você tem que dar uma dimensão para esse algo, se você não buscar verdadeiramente esse algo, em coisas materiais, que na tradição monoteísta a gente chama de ídolos. O homem é um ser de ídolos, está sempre buscando adorar alguma coisa. Ou ele adora a coisa certa, ou adora coisas erradas, né? Eu tenho essa convicção para mim. Não há na história humana um momento que o homem não acreditou em alguma coisa como absoluta. Ele vai acreditar. Ou na política, ou na ciência, ou em Deus, ou na religião, mas ele vai ter alguma coisa que ele considere sagrada, que mereça ele matar ou morrer por ela. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós não nos contentamos apenas com o pão material. Nós precisamos também do pão espiritual. E esse espiritual é o sagrado. Claro, se o indivíduo ele é um ateu, um materialista, ele vai entender as profecias que a gente está discutindo aqui somente como exercícios de delírio religioso. Ele vai dizer, não, isso não tem nenhum fundamento. Mas, ao mesmo tempo, ele vai acreditar em outras profecias. Por exemplo, ele vai dizer assim, o sol vai desaparecer em tantos anos. Observe, isso é uma probabilidade, mas isso não é uma certeza. Nós não temos como ter essa certeza. Do ponto de vista da filosofia, não tem como ter essa certeza. Você tem que ter uma possibilidade. Mas você acaba acreditando em algumas coisas como se fossem certeza também. Porque nós precisamos sempre acreditar em alguma coisa. Acho que essa é uma questão. Não tem como o ser humano não acreditar. Acreditar é parte da nossa natureza. Com relação à questão que você me perguntou, a segunda, se o conhecimento teórico da espiritualidade poderia nos ajudar. Eu acho que um determinado conhecimento teórico das tradições religiosas, e aí eu incluo, inclusive, tradições orientais. O budismo, por exemplo, que é uma tradição que eu não tenho muita, digamos assim, afinidade ideológica com ela, mas eu admito que o budismo tem uma coisa muito interessante, que é a meditação. A prática da meditação, que está no budismo, está no hinduísmo, também tem ramos cristãos, é muito benéfico para o ser humano. Mesmo para quem não crê. Meditar faz muito bem. Então, as pessoas que conseguem ter um tempo para elas passarem tentando se acalmarem, se conectarem, limpar a sua mente. A gente faz isso de várias formas. Mantras, lécio divina, alguma forma que a gente se desconecte desse mundo externo, isso tem um benefício provado cientificamente por pesquisadores que nem são religiosos, são até, às vezes, antirreligiosos, mas isso é um dado hoje científico. Agora, acima de tudo, Ademar, eu acho assim, a espiritualidade ela não é só um conhecimento teórico. A espiritualidade é sempre uma prática. No mundo espiritual, vale muito mais quem faz do que quem diz. É uma grande diferença da espiritualidade, por exemplo, para a filosofia é essa. No Ocidente, você pode ser um grande filósofo, especialista em religião, por exemplo, e não ter espiritualidade. Você pode ter um conhecimento teórico. Né? É interessante, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais difíceis de ler. Quem já leu sabe por que eu estou falando isso. Porque ele trata de uma questão muito séria, que é por que o justo sofre? Porque o sofrimento atinge pessoas que a gente olha e não vê nelas o erro, o pecado. Por que o justo sofre? Porque Deus permite que o justo sofra. E o livro de Jó não termina com uma resposta fácil. Mas o livro de Jó termina com uma frase muito forte, que Jó diz assim, antes eu conhecia Deus por ouvir falar, agora eu conheço por experimentar. A espiritualidade é sempre uma experiência. Muito mais do que uma teoria, ela é uma experiência. Que a gente adquire dia a dia. Com pequenos momentos. Pequenas coisas podem ser uma grande fonte de espiritualidade. Muito mais do que a gente lê as obras completas de Teresa d'Ávila, as obras completas de São Francisco, de John Wesley, de Ellen White, para quem é adventista, vale o que a gente consegue praticar no dia a dia. As pequenas coisas que a gente percebe que conseguiu dali tirar uma fonte. Pequenos momentos. Às vezes você contemplando o mar, tomando um banho de mar, né, você consegue ter uma experiência espiritual. Que vai valer muito mais, às vezes, do que você teve em 6 meses de curso sobre o budismo japonês, por exemplo. Espero ter ajudado, minha resposta tenha esclarecido de alguma forma a sua dúvida e a dúvida de outros. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, estou aqui para isso.
Possui sim, Ellen White possui, especialmente tem uma grande contribuição para a questão, por exemplo, da dietética, do cuidado com a alimentação e com o exercício físico, cuidado com o corpo. Essa é uma grande contribuição da tradição adventista. Os adventistas, eles valorizam muito essa unidade entre o espírito e o corpo. Não descuidar do corpo, porque um corpo doente gera um espírito doente. Da mesma forma que um espírito doente gera um corpo doente. Como diz os romanos, né? Mente sãs in corpore sano. É uma alma saudável num corpo saudável. Nesse ponto, os adventistas têm muito a nos ensinar. Eu tenho uma dúvida. Seria o mantra uma oração também? Essa pergunta é difícil de responder. Sim, pode ser. Pode ser. Porque o mantra, ele é uma tradição, você sabe, né? Ele vem da Índia. Certo. Então, as religiões indianas, o jainismo, o hinduísmo e o budismo usam mantra. Budismo, nem todos, alguns usam muito, mas todos têm uma forma de mantra. Mas o hinduísmo, por exemplo, o mantra é muito importante. Para o budismo, mantra significa, na verdade, liberação da mente. É um momento em que você se desprende desse mundo físico, material, e se conecta com algo maior. Nesse caso, isso vai depender muito da visão teológica que aquela corrente budista ou hinduísta tem. Veja só, no caso do hinduísmo, você tem um grupo do hinduísmo, que também existe no budismo, que nega um Deus pessoal. Fala, por exemplo, de uma ligação com o todo, mas não tem uma divindade pessoal a qual você possa orar para ela. Então, o mantra é muito mais um contato com esse todo que estaria dentro de você, de qual você é parte, do que uma oração. Já outros grupos hindus, que a gente chama de Vaishnava, tecnicamente falando, chama-se Vaishnava, que não. Eles dizem que você faz esse momento de você se conectar, mas você se faz esse momento a partir de Deus, ou de uma deidade. O mais conhecido desses grupos no Brasil, não sei se você conhece, são os Hare Krishna. Então, o mantra Hare Krishna é um mantra que usa a divindade, que é Krishna, para você se conectar com o todo. No caso de alguns grupos cristãos também, você tem a experiência de usar também palavras como mantra. Por exemplo, a igreja oriental, a igreja ortodoxa oriental, eles têm uma forma de rezar o texto, que eles chamam de... que é só uma oração. Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. E eles repetem isso 30, 60, 100 vezes, tentando ligar essa repetição aos batimentos cardíacos. E aí eles vão se acalmando e vão se conectando com essa oração. Outros usam... ou tem um grupo musical também muito famoso aqui em Minas Gerais, tem no mundo todo, mas tem em Minas Gerais, você conhece, chamado de Tezé. Tezé é um grupo cristão que faz pequenas orações que nós poderíamos chamar de mantras. Seriam mantras cristãos. Entendeu a minha resposta? Nem todo mantra é uma oração, mas pode ser. Mas, de qualquer forma, é uma forma de meditação, uma forma de você se conectar com isso que a gente chama de sagrado. Certo. Obrigada. Nada. Agradecer, Rodson, a sua participação. Eu que agradeço pelas perguntas e pela atenção. Obrigado pela resposta, ficou bem claro para mim, gostei muito.